Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos dar sequência à nossa catequese, parte 11. Lembrando que ontem publiquei uma aula sobre a história dos bancos, sua influência sobre o mundo moderno, suas origens, e recomendo assistir essa aula, que vai ajudar também na compreensão dessa catequese. Então vamos aqui a mais uma pergunta. Podemos concluir que a ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada com o fim específico de ocupar o vácuo que a Igreja Católica deixaria quando finalmente viesse a oportunidade para destruí-la? Resposta: exatamente. A ONU foi instituída em outubro de 1945, portanto, logo na sequência do fim da Segunda Grande Guerra Mundial, e um mês antes do início do famoso julgamento de Nuremberg. Desde seu início, essa organização passou a promover uma política interreligiosa baseada no pressuposto da absoluta igualdade entre todas as religiões, ou seja, o noéismo, sob o pretexto de estabelecer uma paz definitiva na Terra, cujo único empecilho era a resistência da Igreja Católica, que afirmava seu caráter de verdadeira e única religião e sua missão de converter todos os homens à verdadeira fé. Outra pergunta: pode nos falar um pouco mais sobre as origens da ONU? Resposta: as origens da ONU remontam a grupos abertamente cabalistas, como, por exemplo, a Sociedade Teosófica, fundada em Nova York em 1857 pela russa Helena Blavatsky e pelo coronel Olcott. A Sociedade Teosófica propunha estabelecer oficialmente um parlamento mundial das religiões. Esse projeto foi ampliado e levado adiante por Anne Besant, e Besant foi uma das principais organizadoras e inspiradoras do primeiro Parlamento das Religiões, que ocorreu em Chicago em 1893. No centenário desse evento, em 1993, finalmente se apresentou a Declaração Rumo a uma Ética Mundial, redigida por Hans King, que havia sido convenientemente excomungado da Igreja. E Hans King foi um dos teólogos e peritos mais profícuos do Concílio Vaticano II. Outra pergunta: então a ONU é uma organização cabalista? Resposta: sim. E é por isso que ela também é luciferina. Lembremos-nos que a agência responsável pelas publicações da ONU é a Lucis Trust, fundada pela também luciferina Alice Bailey. Essa agência anteriormente chamava-se Lucifer Trust, ou Confiança em Lúcifer, mas que por razões óbvias simplificou a logomarca. Pergunta: pode nos falar sobre a Cabala? Resposta: posso apresentar uma pequena síntese. A Cabala também é conhecida como a mística judaica, e maiores esclarecimentos poderão ser obtidos na obra de Gerson Scholem, com esse mesmo título, A Mística Judaica. Segundo se diz, o primeiro a escrever os segredos desse conhecimento foi Shimeon Bar Yochai. Durante o tempo da perseguição do imperador Adriano, Bar Yochai refugiou-se em uma caverna por 13 anos. O resultado desse período foi a compilação do Zohar, ou Livro do Esplendor, que só foi redescoberto, ou de fato escrito, por Moisés de León no século XIII na Espanha, já que a existência de Shimeon Bar Yochai não é um fato histórico comprovado. Na Cabala predominam duas doutrinas, Merkavá e Bereshit. Merkavá é inspirado nas profecias de Ezequiel, nas quais Deus aparece num trono montado numa carroça movida por 4 animais. Bereshit se refere à frase inicial da Sagrada Escritura. Abro aspas. No princípio criou Deus o céu e a terra. Fecho aspas.
Os cabalistas compreendem a palavra Bereshit, que significa princípio, como sujeito da frase. Dessa forma, Deus também teria sido criado. A Cabala é uma elaboração das emanações de Deus ou Ein Sof, que expressam atributos divinos, chamados Sefirot. Os cabalistas leem a Sagrada Escritura interpretando-a pelo valor numérico das letras, a gematria. Segundo eles, há 4 níveis de interpretação da Bíblia. Primeiro nível, Pshat, significa texto simples. Segundo nível, Remez, que significa o que dá a entender do texto. Terceiro nível, Drashi, que significa interpretação. E o quarto nível, Sod, significa secreto, a dimensão mística. Esses 4 níveis formam o Pardes, que significa pomar. No século XVI, a Cabala se renovou e nos séculos XVII e XVIII surgiram os movimentos messiânicos de Shevetai Tzvi e o Hassidismo. Outra pergunta: quais as principais figuras desse período? Resposta: Isaac Luria e Haim Vital. Isaac Luria explicitou a gnose cabalista ao propor a doutrina do Tzimtzum, segundo a qual a criação do universo se deu pela retração de Deus. Assim, o universo não seria exterior a Deus, mas parte dele. E o que ocorreu com Shabbatai Tzvi? Resposta: no século XVII, ele se autoproclamou Messias, afirmando explicitamente que todos os mandamentos seriam abolidos. Essa doutrina antinomista era anterior a Shabbatai Tzvi, e foi ela que inspirou Martim Lutero e depois a Karl Marx. Shabbatai Tzvi morreu, segundo se diz, convertido ao islamismo. Jacob Frank, nascido na Ucrânia, no Império Russo, afirmava ser a reencarnação de Shabbatai Tzvi e iniciou o movimento franquista, baseado na falsa conversão ao catolicismo para implodi-lo por dentro. Pergunta: fale-nos um pouco sobre o chassidismo. Resposta: também esse movimento surgiu na Ucrânia russa, ainda no século XVII, e foi ele que triunfou ocultamente nas grandes revoluções do século XVII e XVIII, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França. Pergunta: quem foi o fundador desse movimento? Resposta: foi Israel Ben Eliezer, ou Baal Shem Tov, que quer dizer possuidor do bom nome. Pergunta: por que esse movimento é o mais importante do judaísmo moderno? Resposta: porque ele representa o despertar do judaísmo. Pode nos explicar melhor? Resposta: segundo o Hassidismo, todo judeu, quando desfalece, para despertá-lo é necessário chamá-lo pelo verdadeiro nome em hebraico, ao pé do ouvido. Como eles creem que todo judeu, por ter uma partícula divina na alma, todo o povo judeu compõe a alma divina. Os ensinamentos de Baal Shem Tov teriam sido transmitidos a ele pelo próprio Messias, quando ele subiu aos salões nos mundos superiores, onde ocorreu o seguinte diálogo. Baal Shem Tov perguntou ao Messias: quando o Senhor virá? Ao que o Messias lhe respondeu: quando minhas fontes foram expandidas para fora. Baal Shem Tov perguntou: como isso ocorreria? Messias lhe disse que enviaria alguém para tornar o conhecimento secreto de Chassidut. Seus sucessores ampliaram esses estudos, surgindo o movimento Chassidut Rabbah. Pergunta: por que é relevante saber isso tudo? Resposta: porque foi por ignorar esse desenvolvimento histórico do judaísmo que o mundo católico se esvaneceu quase por completo. Pergunta: continue então. O que quer dizer Chabad? Chabad é a junção de 3 palavras. Rokhma, que significa sabedoria, Binah, que significa compreensão, e Da'at, que significa conhecimento.
Lubavitch é o nome da cidade russa onde surgiu esse movimento. Outra pergunta: qual a importância do Rebbe para esse movimento? Resposta: segundo eles, uma centelha da alma de Moisés desce em cada geração no justo, no líder dessa geração, para guiá-los e também a toda a humanidade. Esse justo é o Rebbe. E daí porque este assunto nos interessa. Ou seja, o Rebbe seria uma reencarnação de Moisés. Suas leis devem ser cumpridas por todo judeu, porque, segundo eles, a Shekinah, ou divindade, fala pela boca do Rebbe. Ou seja, o Rebbe é a palavra divina, que deve ser obedecida, portanto, pelos judeus como partículas da alma divina e pelos não-judeus, que, por não comporem a alma divina, devem ser tolerados desde que sejam incorporados pelo noéismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.